Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hits him right in the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown Giants. Fala, galera! Tamo de volta aqui com o Papo de Gigantes. Hoje tem convidado, hein? Hoje tem convidados bons aqui para nós conversar. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal. Hoje o assunto é só Daniel Jones. Agora a gente vai focar no nosso homenzão aí, no nosso futuro franchise quarterback, se tudo der certo. Hoje aqui com a gente tem um convidado. Já vou chamar ele aqui para fazer a apresentação dele. Mas antes, lembrar todo mundo que a gente está no Twitch, então, toda semana. Vamos participar lá com a gente. Tá muito bacana. O pessoal tá sempre entrando lá, comentando. Sigam a gente no twitch.tv/GiantsBrasil, que quando começar a pré-temporada, isso. Quando começar a pré-temporada, a gente vai mudar 100% para lá. Então, quem quiser acompanhar as gravações semanais, é bom seguir a gente. Na Switch Up Imports tem jersey nova lá do Giants para quem quiser conferir, das nossas escolhas do draft também. Deixa eu ver o que mais. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa é isso. Então aqui hoje com a gente o nosso convidado especial é o Guilherme do College Football BR. E aí, Guilherme, tudo certo, cara? Fala, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui estar com vocês para conversar de Daniel Jones. Acho que é muito importante essas conversas de intertemporada para matar um pouquinho da saudade que a gente sente, né? Então acaba que conversar de Daniel Jones, conversar de um cara que pode ser o futuro por muitos anos aí para vocês, é um prazer. Tomara, né? A gente tá torcendo para isso. mas conta um pouquinho aí sobre vocês, sobre o projeto de vocês, o College Football BR, para quem não conhece. Bom, eu faço parte aí do collegefootball.com.br, que é o maior portal de college de língua portuguesa. Então, acaba aí que a gente faz um trabalho bem legal, com muita gente. Nas últimas semanas a gente fez um perfil aí das maiores franquias aí, ou equipes do college. Então, tem coisa sobre Alabama, quer saber de Alabama, que é um dos maiores vencedores do college. Quer saber de Nick Saban, tem Nick Saban. Quer saber do atual campeão que a LSU tem. Então, assim, a gente produz um conteúdo bem legal, a gente produz bastante coisa aí na intertemporada, muita coisa de história. Se você quiser saber de história do futebol americano, história do college football, quer saber se tem estádio de NFL que recebe college, também tem. Então, a gente produz um conteúdo bem legal aí. Eu, pessoalmente, vou falar um pouquinho de mim, que estou desde 2017 nesse projeto. A gente produz muita coisa legal. Eu tenho curso de scouting aí pelo Sport Management Worldwide. Acabo produzindo conteúdo de NFL desde 2015. Então, aí tem um tempinho de rodagem e acompanho a NFL mesmo desde 2004. Então, vamos conversar aí. E se quiserem me seguir aí no Twitter, @SpinelliGui, e o resto é história. Demorou. Então, com certeza a gente vai chamar vocês aí para vários bate-papos aí durante a temporada. E hoje aqui com a gente tá o Luiz, o Igor e o Thiago. E aí, pessoal, tudo certo? Fala, galera, beleza? Como vocês estão? Vamos aí, mais uma semana, mais um programa aí, Papo de Gigantes. E aí, galera, tudo bom? Opa, Igor, eu tô voltando hoje. Falei, pessoal, como vai? Mais um dia aí comentando sobre o Giants, hoje especialmente sobre o nosso menino, uma possível lenda que está sendo criada.
Galera, depois de uns dias ausentes aí, tô de volta lá do Daniel Jones e eu só quero dizer que eu já sabia. O Luiz foi o único que falou no mock ah. draft, hein? Ele tem moral aqui, ó. O Luiz foi o único que chutou ele como no nosso mock draft. Mas antes da gente chegar no draft, chegar na NFL e do futuro aí glorioso que o Daniel Jones vai levar a gente para mais 17 Super Bowls aí na sua carreira, vamos começar do começo, né? Que é o college. Eu não é segredo para ninguém, eu não manjo nada de college, eu não acompanho, então eu vou deixar esse bate-papo aí com vocês. Mas vamos bater um papo então sobre college, né? Quem era o Daniel Jones lá na faculdade, o que ele fez, como era o jogo dele, ele teve o jogo prejudicado por causa do elenco, igual alguns falam, ou não. Vamos conversar um pouco. Não sei se o Guilherme quer começar, o Luiz, o Igor, o Thiago. Vamos começar do início e vamos traçar esse rumo aí do Daniel Jones para o futuro da NFL. Bom, acho que o Daniel Jones, assim, vou primeiro responder sua pergunta. Sim, ele teve a carreira prejudicada por jogar em Duke. E ele foi um recruta 2 estrelas, assim, na transferência do high school para o college, que é o recrutamento, tem muito... Os times ranqueiam de 1 a 5 estrelas esse jogador. Ele foi um recruta 2 estrelas, então acaba que ele não saiu com uma hype como do high school, como saiu Tua, como saiu Joe Burrow. Ele teve um pouco menos de hype, ele foi um jogador de 2 estrelas aí. E veio de Charlotte, então, assim, ele foi para uma escola localizada ali bem próximo. Duke e Charlotte são aproximadamente 2 horas de distância. Então tem realmente isso de ser um quarterback local e ir para Duke. Acho que vocês, como torcedores do Giants, posso falar que é quase uma questão de... Assim, o head coach dele foi o David Cutcliffe, que é um quarterback guru, e ele trabalhou basicamente com os 2 irmãos Manning. Ele trabalhou com o Peyton como treinador de QB e como coordenador ofensivo. Depois trabalhou com o Eli como head coach e depois foi para Duke e tá fazendo um trabalho aí em Duke que não vou falar que é dos melhores, mas é um trabalho ok até para Duke. Então, assim, é o terceiro da geração da geração aí que ele pega e consegue transformar num ótimo jogador. Até tem alguns pontos aí do Daniel Jones, como muita parte do pre-snap parece que é meio copiado assim dos Mannings, até alguns trejeitos. Então é interessante ver como um técnico que é um guru de quarterbacks conseguiu transformar o Daniel Jones num QB de primeira rodada. E você falou aí, né, da questão do QB de primeira rodada. Você acha que foi uma pick certa assim, do time? Lógico, né, que tem muita coisa pra gente ver e a gente vai chegar no draft ainda. Mas você acha que tudo que ele fez em Duke foi assim... como que eu posso dizer? Foi o que levou a ele a ser escolhido na primeira escolha, né, no caso de Nova York? Ou foi o olhar mais do scout mesmo, do Giants, que conseguiu achar talento nele, ou não? Tipo, ele desempenhou bem durante a sua carreira no college? Assim, para gente que está de longe, que não consegue abrigar os aspectos mentais dele, foi uma questão muito, muito impactante ele ser selecionado tão alto assim. Acho que ninguém esperava ele ser selecionado tão alto como ele foi. Eu, por exemplo, não acreditava nisso. E muito porque o jogo de Duke era basicamente aí com 2 tight ends. Era um jogo, assim, o Cutcliffe tem os seus méritos de ter transformado o Daniel Jones num QB de primeira rodada, mas tem seus deméritos também, porque, querendo ou não,
o Daniel Jones não tinha nenhum suporte além dele próprio, porque se você for olhar ali o elenco de Duke e o que se transformou na NFL, você vai olhar que tem 12 jogadores formados em Duke durante todos esses anos que atualmente estão na NFL. Então, assim, Duke normalmente é conhecida como o saco de pancadas da ACC, porque basquete ali é o esporte principal, tem uma grande rivalidade Duke e North Carolina, mas Duke não paga tão barato assim para ter um programa tão fraco. Então, assim, o Cutcliffe faz um trabalho ok, conseguiu o único título de divisão da ACC que Duke tem, e tá 12 anos lá, então eles não são muito focados nessa questão do futebol americano em Duke. O time é basquete, a paixão é basquete. Então, assim, o Cutcliffe tá ali, ele conseguiu fazer um time, ele conseguiu moldar o Daniel Jones no QB muito, muito seguro. Ele era um quarterback que não usava muito, também não tinha muito para onde usar, não tinha nenhuma chamada, não tinha um air raid como tem muitos quarterbacks no college, que faz o número do cidadão explodir. Então, assim, era um ataque pro style, um ataque que provavelmente não tinha muitas mudanças do ataque que o Eli rodou antes de ir para a NFL. Então, assim, acaba que o Daniel Jones tem muito de um QB pro style, um QB que foi moldado com coisas do passado, mas que deu certo. Então ele era muito seguro. E isso é uma questão no college, porque ele não soltava o braço. Como você vai testar alguém que não solta? Como você vai ver no tape alguém que não solta o braço? Assim, não tinha passes longos, não tinha uma leitura, assim, você via a progressão dele. Progressão é quando no pré-snap ele sabe a rota 1, a 2, a 3 e a 4. Ele olha a 1, a 2, a 3 e a 4. Você vê o pescoço dele fazendo aquele arco para analisar seus recebedores na hora que tá com a bola na mão para fazer o passe. Então, ele tinha isso, assim, foi um QB muito pronto, mas assim, não dava para ver muita diferença entre ele e um game manager. E acho que ele mostrou essas diferenças na NFL. Então, acaba que foi uma pique boa, assim, e os aspectos mentais dele, como o touchdown da vitória em Tampa Bay, acho que foram ali, mostrou que, como diriam nos Estados Unidos, ele tem guts para jogar na NFL, e não é um game manager. E assim, ele solta o braço, ele não tem medo de soltar o braço, então acaba muito que dá para considerar que ele foi prejudicado pelo elenco. Uma coisa que eu vi bastante, Guilherme, nos tapes do Daniel Jones, quando ele chegou na NFL depois da decepção, porque o Daniel Jones foi uma decepção no draft, depois ele se torna um cara que todo mundo fala, poxa, legal, temos o Daniel Jones, estamos felizes. Então, quando eu vi os tapes dele, todo mundo falava, olha o tanto de passe incompleto que ele tem. O cara ia lançar, o wide receiver não chegava. Olha, ele lança muito forte, ele não tem precisão no lançamento. Muitas das coisas que eu via a galera falando do Daniel Jones. Só que quando ele chega na NFL, faz exatamente isso que você falou. Ele solta o braço, o wide receiver pega a bola, o wide receiver chega na bola. Então, mostra que essa falta de qualidade de Duke, porque não leva tão a sério o programa de futebol americano lá, o quanto prejudicou, né, o Daniel Jones no início da carreira dele. Antes de você falar, eu queria chamar aqui o Lennon, que acabou de chegar aqui no nosso Papo de Gigantes. E aí, Lennon, como tá, cara? Beleza? Beleza, galera. Tudo tranquilo, né, cara? Eu tenho até uma pergunta já para Guilherme. Depois que ele for responder a sua, ele responde a minha, cara. Eu estudei muito o Daniel Jones, mas eu sou um cara que, tipo assim, eu gosto muito de NFL, cara. Eu perco meu tempo muito vendo jogo que não é necessário. Aí eu perco a minha habilidade de ver college, porque eu também tenho família, tenho estudo, essas paradas. O que mais me intrigou no Daniel Jones, cara, foi as 2 temporadas anteriores, 2017 e 2016, cara. Os números dele são muito baixos. Aí eu tentei até puxar umas tapes depois, quando ele chega no draft e dá uma estudada.
E, cara, a evolução foi absurda para 2018, assim, não comparando a evolução dele a outros jogadores, mas do que saiu anteriormente e de 2018. Foi tipo assim, praticamente foi outro jogador, cara. Aí eu queria saber se se tem algum fator que você aponta para isso, você que conhece mais. Assim, eu vou tentar tratar das duas questões aí no mesmo ponto. A questão do Daniel Jones em 2016, 2017, essa questão dos números, dá para colocar aí um pouco na questão do jogo corrido, assim, era um time que usava muito mais jogo corrido, é um time que, assim, é check down, e não é um time que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de Oklahoma, que se você fizer o check down, você tinha o CeeDee Lamb que conseguia jardas depois do contato, então, assim, Daniel Jones sofria de um time que não era criativo, que não tinha um playbook criativo, não tinha recebedores capazes de fazer jardas depois do catch. Então, assim, não tinha muito o que fazer. E aí você pega um time fraco, vamos dizer assim, fraco que era Duke, e coloca na mesma divisão que tinha Louisville com Lamar Jackson, com Deshaun Watson, ou Clemson com Deshaun Watson, Florida State bem até mesmo na era pós James Winston. Então você fala o quê? Você tem muitos times muito bons e tem Duke que ele sofre para conseguir fazer qualquer coisa. Então, assim, 2016, 2017, onde era um time mais corrido, era um time que muito limitado ali. Muito limitado em chamada, muito limitado em personnel. Personnel é quantos running backs, quantos tight ends, quantos wide receivers tem. Muita profundidade, né? Usava muito personnel 12, então acabava de ter muito 2 tight ends e muita corrida, porque era um time que não tinha talento, é um time que não tem talento. E até hoje não tem talento. Você vai olhar classe de recrutamento de Duke. É a 6ª melhor, 8ª melhor, 10ª melhor da divisão, assim. Então, dos 14 times é a 10ª, 12ª. Você vai falar o quê? Não tem talento. E você vai olhar o melhor jogador da classe de recrutamento de Daniel Jones resolveu seguir carreira acadêmica. Então, assim, é um cara que não estava lá para jogar. Era um cara que queria estudar. Foi para estudar porque Duke é uma das melhores universidades do mundo. É a 7ª dos Estados Unidos, porque a gente conhece Harvard, Princeton, esqueci a outra lá que o pessoal sempre fala, mas Duke é a 7ª. Stanford, isso. São assim, as top of mind, essas top 3 of mind, mas Duke é a 7ª. Inclusive, pra você ter ideia, a faculdade tem patrimônio em dinheiro, em patrimônio e tudo, mais de 7 bilhões de dólares, entendeu? Então, primeiro, se quisesse ter um time de futebol bom, eles teriam. E eles não gastam pouco com o programa de futebol deles. Não. Gasta mal, né? Gasta muito mal, assim. Se você for colocar dentro, assim, os últimos números que eu tenho são de 2017, mas Duke gastava 24 milhões de dólares no programa de futebol americano. 24 milhões, é muita coisa. E você vai pegar o Wake Forest, por exemplo, era a última da ACC que gastava 16. E mesmo assim o Wake Forest tem muito mais sucesso nos últimos anos do que Duke, cara. Então não dá muito para comparar, é uma questão bem difícil, assim, não tem vontade de criar o programa, não tem vontade de fazer crescer o programa, porque o Cliff faz ali o básico, aí tem uma temporada de 8 vitórias, como teve com o Daniel Jones, e você vê, assim, nas vitórias da temporada, você vê que teve uma ou duas por 2 posses, as outras por uma diferença maior, e outras foram uma surra. Então, assim, parece que se você soubesse parar aquele ataque, porque não tinha talento mesmo, então se você parasse aquele ataque, não tinha por onde sair. Não é agora que ele tem o Saquon, que ele tem talento, literalmente talento. Porque com o Saquon, com uma linha ofensiva que agora ele vai ter uma linha ofensiva muito boa. Esperamos, pode ficar tranquilo, a gente também. Caralho, se Deus quiser. Assim, pegar Andrew Thomas, pegar Matt Peart, acho que cria ali uma das melhores linhas, talvez, da liga nos próximos anos. Não sei. E aí você olha para os wide receivers dele.
os wide receivers que ele tinha em Duke. Não tinha wide receiver bom. Então, assim, não que os wide receivers do Giants sejam excepcionais, assim. Sterling Shepard, Golden Tate, você vê que Golden Tate tem muito problema com drop também. Então, complicado, assim. Como diria a Gisele Bündchen, não dá pra lançar e agarrar a bola. Exatamente. Gisele Bündchen descobriu o futebol americano, né? Tipo, espetacular o comentário dela naquele ano. Invejosa. Uma curiosidade aqui, eu peguei rapidinho a lista de jogadores de Duke temporada de 2018, né, que foi a última do Daniel Jones por lá, 17, 18, 19. 18, 19 ano passado ele já tava com a gente. Só ele tá na NFL inteiro. O cara não entrou nem pra practice squad, nem nada. Os caras que jogaram com ele, ninguém tá na NFL. É exatamente isso, assim, por isso deixa muito a desejar o time de Duke. Tanto que, assim, se for colocar historicamente mesmo, assim, teve um breve período de sucesso com o Steve Spurrier, que era a grande mente de um ataque da formação shotgun, foi o grande criador, e assim, você olha o resto, não tem muito o que falar da história de Duke. Assim, pega... E isso que eu tô falando do Spurrier na década de 80 para 90. Então você identifica ali que tem um buraco gigante de talento e de história, assim, falta história no time. Eu acho que é muito interessante olhar no college, acho que dá para ver muito o tamanho do time pelo tamanho do estádio. Que querendo ou não, se você tem um time bom, você chama a gente, você vai atraindo pessoas que contribuem com dinheiro para o time melhorar, meio que patrocinadores e que doam muito dinheiro. Aí você vai olhar estádios de 100 mil pessoas, 110 mil, e você olha o estádio Duke, assim, o estádio Duke é realmente muito pequeno. Assim, eu viajei pela Carolina do Norte, eu fui no campo de Duke, e assim, a prioridade dos caras é claramente o basquete, sempre vai ser o basquete. É isso que eu ia perguntar, tipo, de basquete comparado seria, tipo, top das universidades, correto? Assim, o basquete eles estariam no top 3, historicamente. Não, eu digo em questão, tipo, avaliando dos estádios que você avaliou, tipo, se olhar como é que é onde o pessoal joga basquete, onde o pessoal joga futebol americano, é muito grande a diferença. Diferença gigante, assim. Estádio de futebol americano é um estádio, vamos dizer assim, estaria... Estádio pequeno, né? Estádio, o que a gente chamaria de estádio de várzea aqui no Brasil, né? É um estádio pequeno, assim, comparado com os outros da divisão mesmo, da conferência, que é a ACC, é pequeno, assim, não tem muito o que falar. Você olha o estádio de North Carolina, que é 20 quilômetros para frente, é muito maior. E North Carolina também não tem um grande histórico no futebol americano, mas presta mais atenção no futebol americano que Duke. É mais relevante. O estádio de Georgia Tech em Atlanta é gigantesco. Lembra quando tava tendo aquela... Foram fazer uma liga paralela, né, da NFL, que nem acabou a temporada, tiveram que cortar o campeonato no meio, né? Porque não tinha mais dinheiro, eles jogavam no estádio do Georgia Tech aqui. Georgia Tech e a lanterna, né? Eu tô falando de Georgia Tech porque ela é a lanterna da divisão da Atlantic Coast e da mesma divisão de Duke. Eles estão atrás de Duke. E Georgia Tech, só que Georgia Tech tem uma história, assim, fabulosa com college. É que eles pararam no tempo, assim como o Duke parou nos anos 90, Georgia Tech parou um pouquinho antes ainda, porque usa muito o ataque de triple option. Então é um ataque que basicamente só funciona em triple option. É uma coisa muito diferente e assim, apanhou muito por causa disso. Mas é um ataque mas é um lugar que tem muita história, assim, é um dos primeiros rivais de Alabama, que considero uma das melhores equipes do college, historicamente uma das melhores também, é Georgia Tech. Você olha lá na década de 30, quando Alabama faz o seu fight song, que é a musiquinha da equipe, assim, vamos ser bem simples, assim, é a musiquinha da equipe. Você vê que Georgia Tech tá dentro da história, porque Georgia
Então, assim, historicamente é uma das melhores equipes, só que parou no tempo. Tem muito disso no college, assim. Equipes que param no tempo e acabam demorando para voltar, mas Georgia Tech tem um recrutamento melhor que Duke, tem um head coach que está mais interessado em atacar esse problema, em acabar com essa história. Então, mas eu acho que isso também do head coach é mais porque, tipo, sei lá, eu acho que o head coach de Duke hoje é o tipo de cara que seria QB coach na NFL a vida dele inteira, sabe? Não é um cara que provavelmente serve exatamente pra isso. Ele é muito bom treinando quarterbacks. Mas talvez esteja muito longe do ideal pra treinar um time. Talvez nem QB coach, tá? Assim, sendo bem sincero, porque pode mudar. Assim, hoje o ataque da NFL, ele não tá dentro dos padrões da NFL. Tá bem distante. Então, do que vai parar um pouco, tá parando um pouco no tempo, assim, Cutcliffe não faz um trabalho tão bom recrutando, não faz muita coisa para melhorar o programa em si. E Duke não se importa muito, então, assim, é a fome com a vontade de comer. O que eu li quando a gente recrutou o Daniel Dungeon, que eu fui pesquisar, saber sobre Duke e tudo mais, porque eu confesso que Duke é das últimas universidades que você procura saber. Sim. Pra ter ideia, Duke não passa nem na televisão. Então, os jogos deles do universitário. Eu não sabia absolutamente nada de Duke, eu só conhecia Duke pelo basquete em si mesmo. Aí eu fui ler sobre Daniel Jones, né? Afinal, era um cara que tava sendo cotado muito pra gente, mas eu falei, pô, não é possível que eles vão escolher ele na 6ª. Eu tava acreditando na 17ª na época. Aí falaram que Duke tinha um ataque que era mais, tipo, estilo da NFL e tudo mais. Que isso, tipo, era ruim no college, porque faltava talento. Então, tipo, um ataque mais complicado era um problema. Só que, tipo, você falando agora, parece que isso não é tão verdade. Que o ataque não era tão mais parecido, assim, com a NFL. Que facilitaria, por exemplo, a transição do Jones, no caso. Só que, ao mesmo tempo, dificulta a vida do time em si. Assim, não sei se eu estaria correto com isso. Porque, tipo, foi o que eu li, eu falei, pô, isso foi, tipo, uma desculpa na época que a gente draftou o Daniel Jones, pra, tipo, ser um ponto positivo, sabe? Então... É uma das coisas que foi um ponto positivo, né? Porque eu fiquei, pô, mas agora conversando com você, já talvez não tenha sido isso. Assim, o pessoal fala muito de pro style no college. Hoje em dia, a NFL é muito diferente do que era 3, 4 anos atrás. RPO, tem muito time rodando em air raid. Muito, assim, hoje quase todos os times da NFL alinham a maioria das vezes com 3 wide receivers. Acho que o fenômeno dos Rams também mudou bastante coisa. Então, assim, parece com o ataque da NFL, sim, o ataque de Duke, mas o ataque da NFL de 2014, 2013 tinha mais 2 wide receivers com mais pesados. Hoje a NFL, sim, acho que a NFL tá cada vez mais a cara do college, porque, querendo ou não, assim, RPO, quem trouxe o RPO foram os Eagles. Os Eagles ganharam o Super Bowl jogando muitas vezes com o uso do RPO. A questão, o option, quem começou a usar isso foi os Niners do Colin Kaepernick. Então, acaba que você vê as inovações dentro do college e quem trouxe para a NFL está se dando bem. Então, mudou muita coisa dentro da NFL. Hoje, muitos poucos times não usam personnel 11, que é o personnel com 3 wide receivers. E aí você olha Duke, Stanford também usa muito 2 tight ends, por isso é uma fábrica de tight ends, Stanford usa muito e assim, os quarterbacks de Stanford também têm uma certa hype, porque saem de Stanford, uma faculdade boa, querendo ou não, e aí você olha, você fala, o pro style, mas a NFL mostra claramente que esse pro style não existe mais. Então, era exatamente isso. Falavam muito de Pro Style na época. Falaram que isso era um ponto positivo, que era como o Duke jogava, só que aí como não tinha talento nenhum,
era um ponto negativo para o resto do time, mas era um ponto positivo para o Daniel Jones. Assim, acho que ajudou muito na questão de fazer as progressões correto, de não ser um cara que fecha a cabeça num wide receiver e ou seja, só sabe fazer a primeira leitura. Então, ele cresceu com uma mente mais adaptada para a NFL, vamos dizer assim. Então, assim, tem um pouco do certo, um pouco do errado aí nessa comparação entre NFL e college. Mas a mente dele é muito capaz de criar, assim, foi uma mente muito capaz de se adaptar à NFL muito rápido. Isso é uma coisa que foi bastante elogiável, assim, nessa primeira temporada do Daniel Jones. Falando, e assim, né, Daniel Jones, tudo, a carreira de college dele, a gente percebe conversando agora, batendo esse papo, que foi bem difícil, né? Eu queria mudar agora um pouquinho e falar um pouco dele na NFL, mas antes disso eu queria dar uma lida aqui no chat. Falar aqui, ó, o Aquiles tá te elogiando, Guilherme. Ele falou assim, boa noite, galera, acho que a gente precisava muito de um olhar como esse que o Guilherme está fazendo em relação ao Daniel Jones. Até agora, muito bom, Aquiles. Aquiles acho que é o nosso fã número 1 aqui, cara. Abraço. O Aquiles, gente boa pra caramba. Doutor Aquiles, Guilherme. Médico, ele. O Seranox 11, ele fala assim, acho que o DJ foi meio subestimado pelo elenco de Duke. Acho que essa temporada ele pode ser ainda melhor, né? E o Cícero Sampaio pergunta sobre uma postagem do Daniel Jones sobre o movimento Black Lives Matters. Eu já vou ler o que ele escreveu aqui, tá, galera? Eu só vou terminar de dar uma passada aqui pelo chat, pelo que a galera tá falando aqui na Twitch TV /Giants Brasil. Mais aqui, ó. Quer ver, ó? O Vinícius Moreno. Vocês acreditam numa crescente do DJ sem clubismo, tentando levar os fatos como os fumbles, touchdowns, etc. Isso é uma coisa que o Luiz fala bastante, né, Luiz? Tem mais mensagem aqui. Beleza, o Vinícius, ele é o Seranox lá em cima. Deixa eu ler aqui o statement do Daniel Jones e a gente já entra nessas questões que a galera levantou aqui. O Daniel Jones, no Twitter dele, eu não tenho aqui o dia, ele postou há 1 hora atrás, aliás, 53 minutos atrás, ele postou assim. Para aqueles que me conhecem bem, sabem que postar em mídias sociais não é normalmente o meu primeiro instinto sobre como me expressar. Eu sinto que eu precisava ouvir e falar com os meus companheiros de time e amigos, e eu sabia que isso era um passo importante antes de se manifestar em redes sociais. Eu orgulhosamente fico ao lado dos meus irmãos e de toda a comunidade negra em apoio ao movimento Vidas Negras Importam e a favor do fim de todo esse racismo sistêmico que existe nos Estados Unidos. Eu sei que isso é complexo e certamente não temos todas as respostas, mas eu estou determinado e motivado para fazer o que eu puder fazer, fazer as perguntas corretas e trabalhar com outras pessoas para direcionar as mudanças deste problema. Eu conheço o fato que eu nunca vou entender como me sentir sendo alvo de uma injúria racial, mas eu estou comprometido a ouvir, aprender e tomar as ações necessárias e fazer a diferença na minha comunidade e no meu país. Então esse é o posicionamento do Daniel Jones em relação ao movimento Black Lives Matter, que é, traduzindo, as vidas negras importam. E, assim, foi uma coisa, ele levanta uma coisa muito legal, né, que ele não sabe o que é o racismo, porque ele é branco, obviamente, né, mas ele se importa em tentar, eu vou até curtir aqui a postagem dele, ele se importa em tentar mudar esse racismo sistêmico que existe nos Estados Unidos, que é totalmente diferente do racismo que nós temos no Brasil. Aqui as coisas são infinitamente
piores do que nós temos no Brasil, galera. Pode ter certeza disso. Sobre isso que o Daniel Jones falou, Luiz, Igor, Guilherme, Lennon, aí dá o que vocês acham do pronunciamento dele? O que vocês acharam? O momento certo? Poderia ter feito antes? Como é? Eu acho que, em primeiro lugar, é o que se espera de um quarterback do Giants, né? Giants selecionou ele também um pouco porque ele tem o perfil Eli Manning de ser, né? Um bom menino, importante, que se importa com causas sociais. Eli Manning é conhecidamente um cara bem ativo em questões sociais, principalmente na área da saúde. Eu acho que era esperado. E como eu vou dizer, prudente da parte dele fazer isso, de primeiro escutar seus companheiros, seus amigos, para depois ir para redes sociais, para não virar um Drew Brees da vida, né? Sim. Mas o Drew Brees, eu não vou defender o que o Drew Brees falou, tá, o Luiz, mas tinha um ponto sobre o Drew Brees, não vou trazer nesse podcast. Se alguém quiser me chama lá no Twitter, eu explico o ponto do Drew Brees. Ele foi mal interpretado e eu entendo o que aconteceu com ele, apesar de que era melhor ter ficado quieto. Sim, com certeza. Eu concordo, inclusive, com esse ponto de vista. Ele tinha que ficar quieto, mas ele tinha um ponto que mal colocado num horário ruim. Não? Exato. Eu não quero polemizar aqui, quero utilizar o tempo do Guilherme o máximo possível, mas se alguém quiser, me chama no Twitter lá, @Thiago Tamarosa, eu explico o que o Drew Brees fez. Mas e você, Luiz? Termina aí o seu raciocínio, por favor. Luiz foi embora. Rapaz, então, fala aí, eu pessoalmente eu gosto. Esse negócio de tempo eu acho muito complicado, cara. A galera exige, tem que ser feito antes ou depois. Quando alguém fala que foi lido. Aí eu tenho minhas ressalvas contra isso. Eu acho importante falar e deixar claro. Isso pra mim aí ele mandou muito bem, cara. Espero que a franquia não multe ele, não faça nada do tipo. Mas vendo que o Judge tem feito aquelas reuniões com o elenco, com a staff do time, com o front office, eu acredito que não vai ser punido, muito pelo contrário. O Barkley e o Shepard fizeram parte da campanha que muitos jogadores da NFL postaram. Tinha o Beckham, inclusive, então o Giants está bem alinhado em relação a isso. É um tema que eles estão focando bastante, tiveram bastante reuniões essa semana. Inclusive os donos do time participaram delas e tudo mais. O Giants está tentando ajudar a entender o máximo possível e focando, obviamente, primeiro nos seus jogadores, deixando eles darem sua opinião e falarem sobre o assunto para saber como agir em relação a isso. Mas, rapaziada, pra gente não perder o foco, vamos voltar para o assunto Daniel Jones. Esse aí a gente deixa pro próximo podcast. Exatamente. Mas é importante, né, o posicionamento dele de qualquer forma. E falando um pouco dele na NFL, Guilherme, como que você viu assim a transição dele para NFL? O que você pôde acompanhar nesse primeiro ano dele, antes da lesão, obviamente? O que você achou do Daniel Jones na NFL nesse primeiro ano? Apesar de fumble e de vez em quando ele casar com a bola e não passar, não jogar fora, tomar sec à toa. O que você achou? Assim, acho que eu vou comentar um pouquinho só antes essa questão do Black Lives Matter. Acho importante, desculpa, por favor, quarterbacks falarem, porque quarterbacks são a cara da franquia, e uma franquia que o quarterback não fala ou se esconde ou comete o erro crasso que o Drew Brees cometeu de falar a coisa errada no momento errado pode criar grandes problemas dentro do vestiário. Então é importante ele suportar, entender, porque o cara, querendo ou não, ele é formado em Duke, né? Então, burro ele não é. E, assim, sobre o Daniel Jones, acho que eu considero ele uma grata surpresa no primeiro ano. Acho que ele sofreria muito mais e não teria essa coragem que ele teve de lançar bola, ser corajoso, correr, não apoiando check down, apesar, assim, o Saquon
é um excepcional jogador, acho que é um dos melhores running backs da liga. Ele, McCaffrey. Então, assim, os dois, assim, ele poderia se escorar no Saquon e ser um cara de check down. Ele não foi um cara de check down e isso é muito gratificante, porque você olhava os outros quarterbacks da classe e falava, talvez Dwayne Haskins, que acabou indo para os Redskins, não mostrou nada muito significante no primeiro ano. Você olhava os outros QBs e falava que talvez Daniel Jones fosse o segundo, terceiro quarterback da classe, mas ele foi o melhor esse ano, com algumas sobras, assim. Então, foi muito importante no primeiro ano o quarterback sentir a vontade. Pelo que eu percebi no jogo dele, ele estava à vontade, fazendo as progressões, sentiu uma hora ou outra apertado ali pelo Nate Solder, que, querendo ou não, foi muito mal. Então, assim, William Gomes, era uma OL dentro ali, se modificando, mas tudo mostra que ele amadureceu muito e que ele tem todos os aspectos mentais do jogo, ele tem um certo domínio. Ele precisa melhorar essa questão de fumbles, porque 18 fumbles é uma coisa assim completamente surreal. Acho que 18 fumbles é número de Madden, falando bem a real. E não dá para seguir assim. 18 fumbles, e essa é muito essa questão de segurar muito a bola. Assim, eu tava assistindo alguns tapes do Daniel Jones antes de começar. Você olhava, fazia a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ele estava sendo apertado no 5º segundo. Não dá para um quarterback de NFL ter 5 segundos no pocket e, assim, não acelerar a cabeça. Assim, ele tem que se movimentar no 3º segundo, porque ele tem que fazer as leituras. E acho que isso pode ser um problema aí. Assim, todos os problemas dele são corrigíveis. Nada que eu olhe para ele e fale, pô, não dá, cara. É assim, uma coisa que ele vai carregar para a vida. Não vai carregar para a vida, porque você olha, ele tem as progressões, ele sabe exatamente o que ele coloca. Assim, ele tem alguns problemas de overthrows, mas é corrigível também. A mecânica dele, às vezes, demora. Assim, ele não tem um quadril tão fluido. Ele parece que tem umas horas que ele não tem essa naturalidade, mas assim, ele é muito bem nos aspectos mentais. Você vê, ele comete um erro, ele melhora no drive seguinte, ele tem um drive bom. E é isso que você espera num quarterback. Você espera que o quarterback nos jogos decisivos ele resolva. E os jogos decididos por uma posse ou menos, pelo que eu vi, o Daniel Jones resolveu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa, Thiago, te cortar. Vai. Vai. Mas você falou no começo que ele foi o melhor QB rookie esse ano, com sobras. O que você conta com isso pra ele ser, tipo, com sobras, melhor que o Murray? Assim, o Murray tem um ataque muito... Desculpa, é só porque a gente discutiu muito isso e tem gente, tipo... Eu preferi o Daniel Jones, mas, tipo, bastante amigos meus preferiram o Murray, assim, só pra gente... Assim, eu tenho sérias ressalvas ao Murray. Ele teve um trabalho excepcional em Oklahoma, assim como o Baker, assim como o que acabou de sair, esqueci o nome do rapaz, mas, enfim. Da onde? De Oklahoma, esqueci. Ele foi para os Eagles agora na segunda rodada, mas acabei esquecendo o nome dele. Sim, mas assim, Oklahoma tinha um ataque. Hurts. O Jalen Hurts. Eu não sou muito bom de nomes, infelizmente. Mas assim, vamos colocando assim o Murray dentro desse pacote. Você olha, o Murray não tinha uma OL boa, mas é isso que faz parte do jogo do Murray. O Jordan Murray, ele é um quarterback móvel, ele é um quarterback que vai se adaptar a quebras no pocket, a esses problemas. É um quarterback que jogava numa raid, então, assim, um cara que vai passar muito a bola, vai correr até com a bola bastante, é um quarterback que tem um ataque criativo,
Ele tinha os recursos necessários para ser um bom quarterback. E mesmo assim teve alguns problemas, demorou mais para se adaptar. Acho que ele terminou a temporada muito bem, tão bem quanto o Daniel Jones, mas assim, o processo de adaptação do Murray acho que foi muito pior do que o do Daniel Jones. O Daniel Jones se adaptou mais rápido. Tá certo que isso é um ponto que Duke talvez realmente ajude o Daniel Jones. Então, acaba aí que essa diferença entre o Murray e o Daniel Jones na NFL foi um pouquinho menor, mas assim, não vejo o Murray como um excepcional quarterback. Assim, um quarterback que fez o trabalho bom, mas tinha Larry Fitzgerald e companhia. E agora vai ter ainda DeAndre Hopkins. Nossa. Não dá para comparar. E a gente vai enfrentar os caras esse ano, vai ser tranquilo. Vai ter que ter muito CB para aguentar esses caras, viu? Porque vai ser um ataque muito explosivo e muito difícil de parar. Então, assim, óbvio que o Murray vai produzir melhores números. Acho que isso é óbvio, mas assim, colocar o Raid e o ataque do Daniel Jones vai se colocar aí pelo Garrett, vai ser muito diferente. E, querendo ou não, o Daniel Jones vai passar menos. Assim, comparando números, vai ser uma diferença discrepante, mas se você for olhar um trabalho do Daniel Jones, trabalho do Murray, vai ser uma coisa um pouco melhor aí pro Daniel Jones. E eu considero que a temporada de rookie, considerando a evolução vinda do college para a NFL, considerando a evolução dentro da temporada, Daniel Jones foi muito melhor. Cara, Thiago, eu gosto de uma parada muito no Daniel Jones que me chamou a atenção no college, foi a sob pressão, os passes dele. Aí do ranking lá, que era 80, que era a grade dele, ele pula pra segunda, ele só perde pro Murray. E quando ele foi para a NFL, ele manteve isso, cara, o giro do corpo, aquilo que você falou, a questão de olhar os lados, e isso eu acho que facilita muito para ele, que isso é uma coisa difícil de ensinar. A gente até discutiu um pouco aqui em episódios passados, tentando conversar sobre isso, sobre a passagem do cara para a NFL, e isso é um negócio que é difícil, o cara não tem como ficar passando esse tipo de situação. Então eu acredito que ele vai evoluir ainda, eu penso muito sobre isso, e eu acredito que esse instinto que ele tem vai crescer ainda. Ainda mais agora com uma OL relativamente boa, o Judge com certeza vai trazer um playbook. Tem que desenvolver agora o QI dele de futebol mesmo. Colocar ele para fazer jogadas mais avançadas, porque a precisão das janelas dele eu gosto muito também, cara. Mas com relação a essa questão da segurança dele em relação à pressão, é uma discussão até que a gente levantou durante a temporada também. Honestamente, a princípio, achei que era só pressão mesmo, esse controle. Mas, com o passar da temporada, eu passei a ter o seguinte questionamento. Realmente que ele tem esse sangue frio dentro da pressão, ele não vê a pressão chegando. Isso que ele sofre essa quantidade de sack fumbles. Até que o Guilherme fizesse uma análise um pouco mais técnica em relação a isso, porque eu fico com essa dúvida. O problema dele ele tem uma virtude que é se comportar bem diante da pressão, ou ele tem um problema que é não ver a pressão? Assim, Antes da resposta, Guilherme, eu só queria trazer uma coisa aqui. O Vitor Campos mandou assim: o Spinelli tá falando isso para fazer uma moral. Em off ele fala que o melhor quarterback surpresa do ano passado foi o Kyle Allen. Isso procede? Como que funciona? A gente pode acabar a live aqui. Brincadeira. Um abraço, Campox. Agora, por favor. Enfim, assim, se eu for colocar dentro assim, é uma linha muito tênue entre ser um Big Ben da vida e olhar a pressão e falar, tanto faz a pressão, e ser inconsequente, assim. Você tem que ter, assim, é uma questão de timing, tem alguns fumbles do Daniel Jones que ele precisa entender que ele não está protegido. Assim, fumble in screen, você não pode ter fumble in screen,
Porque você conta 1, 2, você sabe que tem alguém fungando seu cangote, porque você sabe que a sua OL tá indo para outra direção. Sua OL não tá te protegendo, sua OL tá fazendo uma... Tá todo mundo indo para uma direção para ajudar o Sakon no passe. Então tem muita coisa assim. Você tem que entender a situação. Defeitos podem se tornar virtudes. A gente, claramente, o Big Ben, que é um cara que segura a bola, sempre segurou a bola bem, tinha uma ótima OL. Então a OL segurava a pressão para ele, e ele levou os Steelers pro Super Bowl. E tem isso. Tem que colocar esses pontos. Para ser um defeito, para se tornar uma virtude, você só precisa trabalhar ele bem. Você não pode ficar 5 segundos no pocket toda hora, obviamente, mas você tem que ter pontos ali que você tem que entender também, que são situações que você tem que se livrar da bola rápido, que você só tem uma leitura. No screen, você só tem uma leitura. Se você tiver 2 ou 3, você não tem tempo para fazer elas. Então você tem uma leitura, que é o Sakon, e acabou. Ou outro jogador, um screen para tight end. Mas enfim, você não tem segurança, porque você não tem um pocket. Quando você drafta Andrew Thomas, drafta Matt Peart, eu entendo que os Giants estejam trabalhando nessa questão para fazer do defeito, entre aspas, do Daniel Jones, para fazer uma coisa boa. Então, Daniel Jones pode ficar 3, 4 segundos no pocket. Matt Peart, eu particularmente gostava muito dele em Yukon, e para mim, assim, pode ser considerado um dos grandes steals, e vamos ver o que vai acontecer. O Andrew Thomas também, assim, estava ali entre os 4 melhores offensive tackles da classe. A diferença era muito pequena. Eu gostava mais do Jedrick Wills, então acaba que isso pode criar uma questão toda, assim. Você tem que proteger o seu quarterback, e com o quarterback segura mais a bola, você tem que fazer isso muito melhor. Então é um bom ponto aí para se colocar, mas existe, assim, uma diferença bem grande situacional. Você tem que ter inteligência situacional, que é o que, assim, a NFL exige muito do quarterback, inteligência situacional e sangue frio em alguns pontos. Só que é uma linha muito tênue entre sangue frio e consequência. Sim, e ano passado o Giants, até a galera aqui acho que concorda, não só ano passado, nos últimos 3, 4 anos o Giants tem um problema na OL há 3, 4 anos, e ano passado tudo que podia dar de errado com o corpo de recebedores do Giants deu. Golden Tate caiu no doping, antes da primeira rodada, ficou 4 rodadas fora. Quando ele voltou, o Shepard entrou em protocolo de concussão. O Ingram ficou fora a temporada inteira, praticamente. Aí sobrou para um rookie lançando para outro rookie. O Jones lançando para o Slayton. Então, e mesmo assim, o Jones teve assim, números que eu acho muito bons. 24 touchdowns que ele lançou, e ele marcou 2 touchdowns correndo. Tem a história do fumble, claro, né? Foram 18 fumbles na temporada, igual você falou, Guilherme, com 11 perdidos, e ele teve 12 interceptações na temporada toda. Mas se você pegar outros grandes nomes, se eu não me engano, tão próximo desse número de interceptações, assim, jogadores, eu posso até puxar aqui a estatística, mas ano passado muito jogador consolidado no NFL também teve essa quantidade de interceptações, e ele ainda era um rookie com todos os problemas que a gente já levantou. Além dele, o time também não colaborava muito, né? Quantas vezes aqui, né, o Luiz, o Lennon, a gente falou dessa OL dos Giants que não ajudava em praticamente nada, cara. Reclamamos dos... como que era, o Luiz, que você falava? O assignment. Ninguém sabia o que fazer. É aquela história da OL se posicionar, aí o quarterback chama o set, e o center olha e começa a apontar. Você pega esse, você pega esse, você pega esse. Normalmente é o center que faz isso, ou um jogador mais experiente da linha. Mas
Assignment, ó, qual que é o seu assignment? Eu tenho que pegar esse DE, eu tenho que pegar esse DT. O meu assignment é aquele outside linebacker que vai vir ali por fora. Começava a jogar, os caras se cruzavam, a OL se perdia. Qual que é o seu gap? Ah. Que gap você tem que fechar? É o gap C, é o gap A, é o gap B? Fecha o gap. Os caras não fechavam. O cara abria, aí fica terrível, aí não tem jeito. Não respeita a orientação. E aí eu não sei se também não respeita a orientação do técnico ou se o nosso coach de OL era ruim. O que eu acho que é a segunda opção, na verdade. Eu acho que isso é muito mais uma questão de coaching mesmo, viu? Porque se você for colocar ali... Eu tava vendo tape e, assim, o Mike Raymond, o right tackle, completamente perdido em algumas jogadas. Jogada de screen, ele não bloqueia, ele não corre e ele não faz nada, ele fica parado. A gente tinha 5 Eric Flowers. A gente tinha 5 Eric Flowers na OL ano passado. Acho que ano passado foi o pior ano de OL, de verdade. De verdade, foi o pior. Não pra tanto. O Will Hernandes foi bem. Sim. Bem lembrado do Will Hernandes. Eu tinha esquecido do Will Hernandes. Assim, acho que foi um ano sofrível aí de OL, mas as coisas parecem se encaminhar bem no futuro. Assim, Kevin Zeitler, ali o próprio Hernan Gomes, pra mim, assim, são 2 ótimos guards. E aí você tem Andrew Thomas e Matt Peart, que podem ser muito bons também. Aí eu não sei qual que é a situação do Nate Solder, mas... O que você acha da transição do Shane Lemix de Oregon para center que eles estão tentando fazer? Assim, transição para center é muito mais mental do que física. Assim, se o cara tiver um bom conhecimento de jogo, conhecer os X and O's, vamos dizer assim, e entender as situações, pode dar muito certo. Porque se você for olhar todos os prospectos de center, assim, o cara era center e foi no college e foi para NFL. Poucos dão certo porque, querendo ou não, os sistemas de defesa do college são muito mais simples do que da NFL. Então você tem que colocar tudo isso em perspectiva. O Lemieux era um bom guard, acho que na pior das hipóteses ele vai virar um bom reserva. Então, assim, pode dar certo, pode não dar. Não dá para falar muito sobre center sem ver pessoalmente o que o cara entende do jogo. Assim, o Lemieux ali jogava com um dos melhores left tackles do college, que talvez seja uma escolha top 5 ano que vem, que é o Penei Sewell, que é um fantástico left tackle de Oregon. Então não dá para falar assim, sem entrar em campo. É bem complicado, mas a gente vai ver o que vai acontecer aí. O Lemieux é um bom jogador como guard e pode dar certo. Assim. Vai depender muito de como o L-Coach vai tratar com ele, de como... Assim, questão de aprendizado na NFL é muito complexa, porque se você pegar um coach ruim, ele pode estragar ótimos jogadores. Se você pegar um coach bom, ele pode transformar jogadores médios em jogadores bons. E aí vai muito da questão de ensinar, de didática, uma coisa mais educacional até do que de campo. E você, Lennon? Evolução aí da OL, evolução do Daniel Jones com essa OL nova, como que você acha que vai ser? Eu tô muito feliz com o nosso OL, cara. Eu já falei isso aqui várias vezes. Pela primeira vez, acho que a gente tem plano presente e plano futuro, que a gente nunca teve, né? Você já viu formando aí jogadores que podem assumir as posições futuras. Aí, a gente pode contestar até a questão de limitação do Solder, do Zeiter, por exemplo, como guard também, já a gente começa a pensar nesse tipo de coisa. Então isso aí para mim foi o grande diferencial desse draft que o Gettleman conseguiu fazer, porque faz muito tempo, como vocês falaram, que a gente não consegue ver essa luz no fim do túnel pro time. E para mim isso é crucial, cara. Para mim as trincheiras aí é onde começa o ABC do futebol e é onde você vai determinar pelo menos aí se seu time é eficaz ou não. Então, para mim foi um puta acerto. Contra a questão do center, eu já falei qual que vai ser minha aposta. Eu acho que quem vai virar no final das contas vai ser o Nick Gates, que vai virar esse center. Tô seguindo ele até nas redes sociais, o menino tá treinando. Muita musculação ele tá fazendo. E eu acho que o Guilherme foi muito feliz aí na fala. Se virar center, teoricamente, não vai ser tão complicado, mas é a mentalidade tática mesmo que vai ter que mudar.
E quanto ao Daniel Jones, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito confiante. Tipo assim, quando a gente vai falar da temporada, a galera até confunde. Eu ainda acho que nossa temporada vai ser negativa. Mas é o que eu falei, acho que a gente vai ter um resultado que a gente vai montar um time. Acho que pela primeira vez em anos a gente vai ver que vai começar a falar assim, pô, a gente só tá precisando disso ou disso. E antes nosso discurso era, não, a gente tá precisando de uma reformulação total, de mudar tantas coisas. Pô, com os wide receivers saudáveis, acho que o Daniel Jones vai ter um leque de armas. A OL vai ajudar não só ele, assim como o Barkley. Cara, o Barkley tem tudo para evoluir com essa OL, cara. Se a OL fazer efetivamente aí não ficar procurando sempre o gap externo que atrasa a corrida dele. Então tem tudo para dar certo a temporada, dá pra gente montar um time e fazer esse time rodar. E lembrando que o Giants é especialista em achar o wide receiver conhecido, de Division 3 e fazer o cara virar jogador bom na NFL, né? Vamos ver, né? Benjamin Vector, Austin Mack, tem um monte aí esse ano. Pois é. E pra você, Igor, alguma... A gente discutiu bastante a temporada, né, nos outros podcasts, mas você confia na evolução do Daniel Jones esse ano? Como que tá pra você? Cara, eu tô bem confiante no Daniel Jones porque ele mostrou bastante coisa no seu primeiro ano. Foi muito melhor do que qualquer um aqui esperava. Acho que isso todo mundo pode falar tranquilamente. Caramba, aquele primeiro jogo dele contra os Buccaneers, sei lá, aquilo ali foi tipo, hypar todo mundo, sabe? A gente não acreditava no que estava vendo. Nossa OL melhorou consideravelmente. O Barkley provavelmente vai passar de 2.000 jardas corridas se o mundo perfeito acontecer. Então eu tô bem confiante mesmo. E outra coisa, tipo, o Daniel Jones parece que ele é tipo muito focado nas coisas certas. Porque o que tá saindo dele agora é que ele tá treinando sem parar. Ganhou até 5 quilos de massa magra. Ficou mais fortinho. Tá treinando 4, 5 horas por dia. Tudo que ele pode. E focado principalmente em treinamentos específicos contra fumbles. Sabe? Então, ele tá fazendo certo. Ou pelo menos tá saindo que ele tá fazendo certo. Então, acho que dá pra gente confiar aí que tem potencial. Não posso afirmar demais aqui, mas tô bastante satisfeito. A evolução dele, assim, por mais que seja repetitivo nós falarmos aqui, a evolução dele é absurda. E o que eu mais gosto do Daniel Jones é o comprometimento dele com a franquia, né? Ele vai desde dos treinamentos nessa pandemia até a carta aberta em pró desse movimento Black Lives Matter. Tipo, ele não saiu simplesmente fazendo, ele sentou, analisou, entendeu, para não fazer nada de errado. E eu vejo que essa evolução dele é uma coisa muito boa. E hoje o que o Guilherme trouxe, né, desde o college, o que ele passou pelo college, o Luiz Oleno, eu não lembro, que falou, ele é o único jogador de Duke na NFL, independente se é do roster principal ou não. Vindo de um programa tão fraco quanto o de Duke, e conseguir fazer o que ele fez no primeiro ano dele é um jogador sensacional, é uma coisa fantástica. Até o Vinícius Moreno aqui, ele acabou de comentar assim, DJ é o homem de cabeça. Por mais que tenha erros, as boas notícias sobre ele nunca acabam. Digo, sempre tem algo bom dele pra gente. Então, é um cara... É um franchise quarterback no seu todo. Espero que a próxima camisa aposentada pelos Giants seja dele, como um quarterback. Sobre a evolução do Daniel Jones na segunda temporada da NFL, quero sim uma grande evolução, mas ao mesmo tempo eu acho que a torcida tem que ter uma paciência com um quesito que é assim: segundo ano de qualquer jogador rookie, aí no caso principalmente quarterback, normalmente é o mais difícil. No primeiro ano você tem pouco material de vídeo para estudar, e no caso do Daniel Jones você tem menos ainda, porque você pegasse para assistir os vídeos dele de Duke, falar, não, vou jogar contra o Daniel Jones, vamos assistir alguma coisa dele de Duke e a gente tem uma ideia mais ou menos do que ele é. Não. Daniel Jones na NFL foi outro jogador.
que tinha de Duke, para você estudar, pensando vamos ver se ele tem algum ponto fraco, se ele tem alguma besteira, onde que a gente pode pegar ele, é outra coisa. Ninguém conseguiu aproveitar, o cara é muito bom. O material de Duke é estudar para se preparar para um jogo contra o Giants. Agora, no segundo ano, não. E assim, ao mesmo tempo que a gente elogia muito que o Daniel Jones mostrou demais nesse primeiro ano, ele deu material para os outros estudarem. Então, o segundo ano dele já vai ser um pouco mais pedreira. Os bons quarterbacks são aqueles que conseguem se reinventar todo ano. Você não consegue pegar muito material do ano anterior e falar, já sei como jogar contra o Daniel Jones. Não. Pega o Mahomes. Já sei como jogar contra o Mahomes. Não sabe. Se fizer besteira, ele vai devorar o seu time. É mais ou menos isso que eu espero. Eu espero uma evolução na temporada do Giants, principalmente por causa do que foi construído ao redor do Daniel Jones. Mas ao mesmo tempo também eu espero muita dificuldade para o Daniel Jones, porque agora o pessoal sabe o que estudar dele. Ah, sim, isso com certeza. E outra coisa do DJ é que a gente comentou aqui, o Luiz até fala assim, eu não sei se é a calma ou se ele não sabe o que acontece em volta dele. Mas aí, Luiz, eu vi alguns tapes dele em Duke, ele era mais ou menos a mesma coisa, cara. Tipo, ele pegava a bola de boa, analisava, lançava, o cara não pegava normalmente. Mas algumas coisas, assim, alguns lances dele de Duke na NFL eram parecidos, né? E óbvio, muito difícil o cara tão focado quanto o Daniel Jones não evoluir nem que seja 5% do ano passado para esse, sabe? O pessoal, até o Dave Gettman Brasil aqui, né? O Dave Gettman, o lendário, ele falou no chat assim, menos de 30 touchdowns do DJ nessa temporada eu nem comemoro. Se ele mantiver o nível, vai chegar nos 30 touchdowns esse ano tranquilamente. Espero que reduza o número de interceptações e fumbles. Se ele não tivesse selecionado no passado, ele já tinha chegado. Ah, tinha. Quantos jogos ele ficou fora? Uns 6? Acho que os 2 primeiros, né? Que era o Eli e os 3 ou 4 no final, né? Eu acho que foram 4 jogos no total, eu acho. Porque Mas ele não foram 6, não. Tenho quase certeza disso. porque ele tem jogos ano passado, pelo site da NFL, ele tem 13 dos 16. Só que aqui tá mesmo os que ele veio do banco, entendeu? Então, se ele entrou em campo 1 snap, já marca como um jogo aqui. Eu não tenho starts aqui dele. Tanto que a gente eu lembro que a gente até conversou bastante sobre... Ele provavelmente, se ele tivesse jogado todos os jogos, ele teria batido o recorde de touchdowns como rookie. Que esqueci o nome. Dos Browns. O Baker Mayfield. Que o Baker Mayfield teve. Ele tava numa média tão absurda que ele provavelmente iria passar. O Renatão mandou aqui, ó, foram 4 jogos fora. Depois da piada, o Renatão mandou assim, que o Psyduck evoluiu. Por isso que o Daniel Jones vai jogar melhor essa temporada. Pra quem não sabe, procure Psyduck Pokémon. E ele também trouxe aqui que foram 4 jogos fora, 2 no começo, 2 no começo no banco mesmo e 2 por lesão. Os 2 no começo eu lembro porque tinha a pergunta, vamos deixar o Eli negativo ou não? Entendeu? E aí o Eli Manning, porque ele tinha 1 ou 2 jogos pra ficar com o recorde negativo. Foram 2 jogos, a gente perdeu os 2 e quando ele tava empatado, o Daniel Jones entrou. Sim, aí ele entrou, fez a temporada, machucou, o Eli voltou e perdeu uma, ficou negativo e depois tem um jogo em casa que ele termina 50% de vitórias e derrotas. E aí, galera, mais alguma coisa aí que vocês gostariam de falar sobre o DJ? Sim, eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de água nesse chopp aí, porque, querendo ou não, ele tá aprendendo um ataque novo com Jason Garrett, tem, assim, toda essa questão da pandemia acaba atrapalhando um pouco nessa questão, e então é realmente importante, assim, não se empolgar muito, não pedir demais, porque... Assim, ele tem uma melhora na OL, mas não tem
grandes mudanças no corpo de recebedores. E querendo ou não, é o segundo ataque em 2 anos que ele tem que aprender. Então, assim, se ele manter o nível e diminuir a questão dos fumbles, já é de ótimo tamanho, eu consideraria. Não. E para vocês aí, Lennon, Luiz, Igão, mais alguma consideração sobre o nosso Eli Manning Jr. para essa temporada 2020? Tenho não. Acho que a gente tá bem alinhado aqui, a gente conseguiu passar. E tô com o Guilherme aí também, tem que ter um pé atrás também. Eu acho que ele vai evoluir, vai mostrar algumas coisas novas aí. E o playbook do ataque eu acho que não me preocupa tanto do Garrett, porque geralmente é um playbook fácil, com 2 tight ends, geralmente. Então eu tô esperando coisas boas por causa disso daí, mas é aquilo que a gente tem que ter sempre em mente, né? Um time que tá se reformulando agora, então não adianta achar que vai ser. Tinha que ser, como o Igor falou, tem que ser muito um mundo ideal para dar certo, ir para os playoffs e acontecer essas 2.000 jardas do Barkley, por exemplo. Olha, eu concordo com o que vocês falaram, mas o meu lado clubista não, sabe, não vai me deixar. O meu lado clubista não tem como. Eu espero de verdade que o Daniel Jones, cara, seja um absurdo esse ano. Minha expectativa pro Daniel Jones é que ele jogue muito bem, porque ele tem mais fatores positivos do que negativos esse ano pra ele. Mas eu não espero que o Giants vão bem. Nisso eu tô com o Lennon, porque eu acho que vai ser outra temporada de reconstrução. Mas sobre o Daniel Jones, eu acredito de verdade que vai ser bom, porque a nossa OL melhorou. Na minha opinião, nossos coaches, no geral, melhoraram. Nós temos um corpo de técnicos melhor. O Judge parece estar fazendo um trabalho sério, apesar de ser um técnico novo também. Conseguiu trazer muitos técnicos experientes pro lado dele. Então, eu acho que são muitos fatores positivos para nosso QB não conseguir ir bem. Eu já acho que a nossa temporada é uma incógnita. Eu não consigo cravar exatamente o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que a gente pode ter mais uma temporada negativa, ruim, mas vendo alguma evolução, pode ser que as peças se encaixem, porque a gente realmente reforçou principalmente a OL, e de repente o time vai lá e consegue beliscar uma vaga de wildcard, sei lá. Acho que é uma incógnita. Não dá pra gente cravar assim, vamos ser uma temporada 3-13. Esse ano já vai ser 17 jogos? São 16 ainda. 16 ainda. 16 ainda. É ano que vem, se tiver, né? Eu acho que é pro ano que vem. Porque o agreement que eles fazem não é na temporada, é sempre pra próxima. Tipo, não do ano que eles estão discutindo, sabe? Normalmente é pro seguinte. E assim, ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha uma temporada aí 9-7 e belisque um wildcard, ou como a nossa divisão sempre é muito disputada, ninguém dispara assim 14, 15 vitórias, de repente até a divisão. Consigo cravar. Eu acho que concordo com o Guilherme que vai ser um ano difícil. No que eu falei do Daniel Jones sobre o segundo ano dele, eu falei que a gente vai ter que ter paciência, que pode acontecer de num primeiro jogo ele lançar aí 6 interceptações, tomar 2 fumbles, lá, bate na madeira, mas vai que acontece um negócio desse, aí todo mundo já começa, erramos, pede a cabeça dele, vamos tratar o Sanches no outro ano, ou pode ser que ele vá lá e lance TD contra o Cowboys no Monday Night na estreia, que aconteceu com o Eli Manning também, ganha o jogo, ou perca por uma posse de bola e todo mundo fala, nossa, o Daniel Jones é o quarterback do futuro. Pode acontecer as duas coisas pra mim. Eu acho que ainda mais com toda essa confusão de pandemia, de não ter tido training camp, o rookie minicamp, sei lá o que mais que vai ter aí, atividade, eu acho que fica muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Pode dar liga no time, como pode não dar. Exato. Esse ano é muito atípico, né? Não tem como a gente avaliar muita coisa. E gostaria de agradecer aqui a galera que participou no chat, aqui o Dave Gettman, o lendário, Amaro Marçal, o Doutor Aquiles,
o Cícero Sampaio, que tá aí com a gente direto, o AF Bassi, que participou aqui com a gente, quem mais? Vinícius Moreno, o Felino Rajado, que mandou mensagens aqui pro nosso Guilherme, o Vitor Campos, e claro, agradecer vocês aí que fizeram aqui o Papo de Gigantes conosco. Luiz, brigadão aí, cara. Bem, enquanto o Luiz... Deu uma travada aqui no botão. Desmutar. Não, valeu, galera. Obrigado. Um prazer estar aí de volta. Eu consegui participar mais vezes. Ando tendo uns probleminhas de trabalho aí durante a semana. Tá meio difícil de entrar nas terças, mas hoje foi possível. Acredito que semana que vem também. Claro. E, Lennon, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Como sempre, Tamo meu fiel junto. escudeiro. Tamo junto, galera. Bom voltar também. Tava sumido aí, cara. Um monte de prova, um monte de coisa pra fazer. Quase tranquei o rabo achando que eu tava com Covid. Na outra semana quase fiquei cego, mas tamo junto aí. E valeu também aí, Igor. Muito obrigado aí pela participação. Acho que ficou mudo, sumiu o Igor. Igor é carioca. Carioca é assim mesmo, mal educado. Desculpa, eu tava falando mutado, gente. Desculpa. Que é isso. Então, agradecer aí, mais uma oportunidade, mais uma participação aqui. Espero poder ter colaborado bastante e até terça que vem, né? Se Deus quiser. Obrigado. E claro, agradecer aqui ao Guilherme Spinelli, que veio nos dar um geralzão aqui do Daniel Jones, falar do college dele, trazer as impressões. O bom do Guilherme falar do Daniel Jones, que é um torcedor de outra equipe, que vem trazer a visão dele sobre o DJ. Não fica tanto essa visão clubista nossa, né? Guilherme, muito obrigado aí pela participação. Por favor, passa aí pra galera todas as mídias sociais aí de seus projetos, mais uma vez, para eles poderem seguir, te ajudar também. Bom, eu que agradeço aqui participar, para mim foi um prazer, assim, gosto muito sempre de debates em alto nível sobre futebol americano, então sempre que vocês precisarem aí de uma opinião terceira, podem me chamar, estou sempre disponível aí para o que vocês precisarem, e quem quiser aí saber mais de college football, entender como que acontece, como que são os playoffs, o que acontece na temporada regular, pode seguir aí o College Foot BR, que é nosso Twitter, tem o nosso Instagram também com o mesmo @. Então, o que precisar aí saber, a gente está sempre tirando dúvida, porque college é fantástico, é uma atmosfera insana, e é um prazer participar aqui com vocês, falar um pouquinho aí do Daniel Jones e de Duke em geral. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que participaram aqui no chat, a todos que ouviram no YouTube, na Twitch TV. Sigam os Giants aqui. Para quem está ouvindo no YouTube, siga aqui na twitch.tv/Giants Brasil e também, como sempre, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente está colocando mais as postagens pontuais aí do Giants, do que tem acontecido com o New York Giants. Então, siga no Twitter. O Twitter está muito movimentado nos últimos dias. E, claro, no YouTube, que é o mesmo do Twitch TV, mas é youtube.com/Giants Brasil. Também não esqueçam que tem lá o cupom de desconto. Acesse o nosso Twitter para pegar o cupom de desconto lá para a Sweet App Imports. Olha que eles estão com coronavírus e dólar no alto, os caras estão fazendo promoção, então vão até lá para adquirir sua jersey, seja você torcedor do Giants ou do Panthers, como é o caso do Guilherme, ou de qualquer time da NFL. Entra lá no site dos caras para adquirir a sua jersey. Meu nome é Thiago Tamarose, foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigado, até terça que vem em mais um Papo de Gigantes ao vivo. Abraço.